Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Static Face. Oi, pessoal! Chegando mais um episódio do podcast da Jô, ao vivaço, nesta segundona, 30 de janeiro de 2023. Quero começar agradecendo aos nossos colaboradores. Hoje eu estou vestindo um look da loja 268. Também quero agradecer ao Centro de Beleza Potiguar, da minha querida amiga, do coração, Maria do Carmo. Também agradecer a make de Araci Brandão e os acessórios da Romanel. Tudo isso é para eu ficar mais bonita, para vocês. Deixa eu apresentar o nosso convidado. Tá aqui muito elegante. Desde já, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Jô. É um prazer, uma honra estar aqui contigo, a gente poder trocar um pouquinho dessa nossa experiência de vida no enfrentamento ao crime organizado, na frente do GAECO, do Grupo de Atuação aqui do Acre. Muito bem. Olha, o nosso convidado chama Bernardo Albano, promotor de Justiça do Estado do Acre, coordenador do GAECO e coordenador adjunto do Núcleo de Apoio Técnico, NAT, do MPAC. Só para citar, para resumir, porque o seu currículo é gigantesco aí, tem muita experiência, tem know-how. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a sua vida lá no Ceará. Eu sei que o senhor é natural de Fortaleza. Isso. Ceará, casado, pai de uma menina muito fofinha. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Como era a sua vida lá no Ceará? Quero conhecer um pouquinho da sua origem, da sua família. Fala pra gente. Lá no Ceará eu trabalhava, eu gosto de brincar, falava que eu passava o dia a ver navios, porque eu trabalhava, o meu primeiro concurso público foi para atuar como procurador jurídico do Porto do Pecém. Então, a nossa primeira experiência foi no direito portuário, mas o MP sempre foi um sonho. A minha referência de Ministério Público, meu pai é médico, a minha mãe é professora e eu não tenho muita referência de direito. Então, a minha referência foi minha sogra. Ela é promotora de justiça lá no Ceará. Olha aí, viu? Quem disse que sogra não faz um bem pra gente? Pois fez, muito bem. E foi a primeira referência do Ministério Público. Então, passei 5 anos trabalhando com direito portuário lá no Ceará. Lá no Ceará. Depois fui cedido para o Porto de Santos, em São Paulo, onde eu passei 1 ano, até ser aprovado no concurso público aqui do Ministério Público do Acre, e realizei esse sonho em 2009. Desde outubro de 2009 que eu estou por aqui. Muito bem. E aí o senhor começou a sua jornada aqui no Acre pelo interior do estado, foi isso? Isso. Passei por Feijó, passei 3 anos e meio em Feijó. Naquela época a estrada ainda fechava, no inverno. Mas foi um período extremamente enriquecedor. Acho que Feijó foi uma cidade que eu deixei com lágrimas nos olhos mesmo. Já foi pegou. Uma experiência maravilhosa. E também pela origem cearense, o Acre tem essa característica da gente ter muito descendente cearense, muitos netos. Se sente em casa, hein? Eu me sinto completamente em casa. Sempre aqui. Tem algum cearense por perto, né? Sempre. É que nem acriano. Onde a gente vai, não. Aqui ninguém vai achar um acriano. Aí você vê lá um acriano. Olha que agora, quando eu vou para o Ceará, antigamente eu não conhecia praticamente ninguém no Acre. Agora é difícil eu pisar no Ceará e não encontrar um acriano. Muito bem. A gente sabe que na capital as dificuldades já são muitas, Certamente as dificuldades são maiores no interior. Qual delas o senhor acha mais pontual e numa escala assim de importância poderia dizer para a gente?
Olha, o interior ela tem a dificuldade das estruturas serem menores. Logicamente, a estrutura de segurança pública ela é menor, a gente tem menos policiais, o próprio acesso à internet às vezes difícil, né? é mais difícil. Por outro lado, a gente percebe no interior que essas dificuldades elas criam também uma união que a gente tenta replicar aqui para a capital, né? Acaba que no interior todo mundo se ajuda, independente de ser polícia militar, polícia civil, o Ministério Público, judiciário, todo mundo se conhece, se conversa e se ajuda. Quando a gente tenta transportar esse modelo para a capital, eu diria que as relações são mais institucionalizadas, né? Aqui já não funciona tão bem. Já né? não funciona tão bem. Então é sempre esse retrabalho de refazer esses laços, de certa forma, institucionais e transformar essa relação numa relação de confiança e mais profícua. Porque até no interior todo mundo se conhece, né? E isso facilita demais. Aí fica mais fácil. E quando é que o senhor entra na coordenação do GAECO, né? Antes de mais nada, seria interessante, sabendo que o nosso público é diverso, eu acho pertinente, primeiramente, apresentarmos o GAECO. Pronto. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. Aqui no estado do Acre, a gente tem uma tradição de atuação em grupo já bastante antiga, né? Desde do enfrentamento ao chamado grupo de extermínio, que nós tínhamos antigamente o chamado GAEPROC, que era um grupo de atuação em processos criminais, que era, na época, composto pelo Dr. Danilo, atual procurador-geral, Dr. Álvaro, corregedor-geral do Ministério Público, e o Dr. Sami, né? Para o enfrentamento daquela crise. Depois, a partir de um evento ocorrido no estado de Minas Gerais, um promotor de justiça, colega que atuava no enfrentamento à máfia de combustíveis, ele acabou sendo executado. O Ministério Público brasileiro sentiu a necessidade de criar uma atuação em grupo. Então, nós tivemos a replicação desse modelo em todo o território nacional. Então, em todo o Ministério Público, principalmente nos Ministérios Públicos estaduais, nós temos um GAECO, que tem uma dupla finalidade. Sim. A finalidade de despersonalizar, que a atuação ela não fica pessoalizada em um único promotor. Geralmente as decisões são tomadas em grupo, as denúncias são assinadas por diversas pessoas, não é? Sim. E especializar, logicamente, porque a gente lida com investigações de maior complexidade, que envolvem muitas vezes uma multiplicidade de acusados, de réus, e então realmente é preciso de mais mãos. Pois é, eu até estava brincando dizendo que o GAECO, como diz aquele ditado popular, é para os fortes, né? Tendo em vista essa complexidade desse trabalho, pela sua integridade, né? Integridade do seu trabalho. Como é esse trabalho de combater o crime diariamente? Olha, é um trabalho que a gente tem por rotina não ter rotina, não é? Então, cada dia tem um desafio diferente. A gente vê que no estado do Acre é um estado que esse desafio, de certa forma, é maior por conta da nossa proximidade de fronteira. E eu costumo dizer que o nosso trabalho, há quem diga que é enxugar gelo, né? Pelo quantitativo de pessoas hoje envolvidas com o crime. Mas eu costumo dizer que é que nem tomar banho e cortar as unhas. É um trabalho que a gente tem que fazer diariamente. Sim. E se motivar, porque dá muito sentido. Apesar das dificuldades, dos desafios, é um trabalho que nos dá muito sentido para a nossa vida, porque efetivamente ele traz um resultado muito positivo para a sociedade. O senhor já foi ameaçado de morte? Eu até brinquei com ele, digo assim, olha, se eu fosse... Eu não tinha vindo para essa entrevista, brincando, obviamente, não pela Jô, né? Mas, assim, a gente sabe justamente dessa complexidade do trabalho do GAECO. E o senhor já foi ameaçado? Olha, ameaças
a gente recebe de vez em quando, todas elas são muito bem analisadas, não é, para se saber o grau efetivamente da veracidade daquele informe. Mas o importante é que isso não nos traga intranquilidade com relação ao trabalho, né? Independente de quem tiver, que o trabalho vai ser feito e vai ser executado de forma profissional e impessoal. Costumo dizer que o trabalho do GAECO é um trabalho que não persegue nem protege ninguém. Então, a gente vai, geralmente, das evidências à pessoa, e nunca da pessoa às evidências. Muito bem. Quem compõe o GAECO? Hoje o GAECO ele é composto aqui no estado do Acre por 6 colegas promotores de justiça, né? Nós estamos em número de 6, mais uma equipe de apoio formada pela assessoria que nos dá apoio na movimentação processual, né? Fora isso, a gente tem também, e isso existe uma relação intrínseca com o NAT, Núcleo de Apoio Técnico, que presta apoio em áreas específicas para todo o Ministério Público, mas preferencialmente ao GAECO. Então, dentro do NAT, nós temos profissionais de inteligência, profissionais voltados à produção de conhecimento no crime organizado, além das parcerias institucionais também, que são importantíssimas. Polícias, sim, polícias. A gente tem hoje um diálogo muito próximo com todas as polícias aqui no estado do Acre e consegue efetivamente traçar estratégias conjuntas e em alguns casos, mediante cooperação, também produzir conhecimento direcionado pelo nosso trabalho. Ok. Como é que acontece o trabalho do GAECO na prática, doutor? Com relação às fontes, às denúncias, enfim. São muitas as fontes, né? Jornalista tem suas fontes também, né? A gente tem. Nós temos aí, desde a fonte humana, que sempre é uma fonte muito importante, né? A colaboração, o Acre ainda tem essa característica, e o GAECO, eu ainda fico muito feliz dele ter esse selo de certa forma, de qualidade e confidencialidade, né? Então, nós somos muito procurados por populares mesmo, que nos trazem informações de relevância. Logicamente, isso passa por um filtro, essas informações, e a gente consegue caminhar muito com isso. Outros são fontes tecnológicas também, são muito importantes hoje nas nossas investigações, né? Tanto as eventuais fontes telemáticas, como medidas de interceptação telefônica. Sim. Ou seja, essas fontes que passam também, os recursos tecnológicos também são bastante utilizados. Hoje a gente tem no Ministério Público, ele está capacitado, a gente tem capacidade de realizar extração e análise, por exemplo, de aparelhos celulares, né? Inclusive recuperar mensagens apagadas, né? Superar os eventuais bloqueios de senha, e muitas vezes a produção de conhecimento a partir dessas análises leva tanto à segurança relacionada ao investigado em si, mas à ampliação de uma investigação com a identificação de outras tantas pessoas, principalmente relacionadas à facção, né, que é uma das nossas temáticas hoje, que é um dos nossos carros-chefe, até pela gravidade da situação que a gente tem. Que tem hoje aqui, né? E como é que faz para denunciar anonimamente ao GAECO? Olha, nós temos diversos canais, um deles é a própria ouvidoria do Ministério Público. A pessoa tem que ir lá? Ela pode ir lá, mas também a gente pode colocar aqui depois os eventuais números telefônicos, estão divulgados no site do MP. Certo. E a partir desse primeiro contato, se for o caso e se for o interesse da pessoa, a gente agenda para ir lá no Ministério Público em loco. Logicamente, a gente garante o sigilo, né?
dessas informações, que são, como eu te falei, muito importantes para a gente chegar na autoria desses crimes. Pelo telefone fica mais fácil, né? Do que em loco, tá? Vamos lá. Deixa eu conversar aqui, aliás, falar agora sobre a Roda Viva Transportes e Logística. Gente, a empresa de transporte de cargas está desde 1980 rodando o Brasil e já anunciou novidades nesse mês de janeiro, viu? A partir deste mês, a Roda Viva oferecerá rotas frequentes para os municípios do estado, prestigiando a demanda regional com um serviço personalizado, rápido e seguro. Olha, acompanhe as novidades nas redes sociais, você pode falar também através do 3212-3000, que é o saque da Roda Viva, o serviço de atendimento ao consumidor, ok? Por que, doutor, o Acre se tornou um ponto tão importante de instalação de facções? Isso passa por uma análise da chamada geopolítica do crime, né? Nós fazemos fronteira com 2 dos maiores produtores mundiais de cocaína. Nós temos aqui no Peru uma produção crescente, inclusive na região do Ucayali, que é uma região... Cada vez mais crescente, né? Crescente, isso. Na região do Ucayali, aqui pertinho da nossa fronteira, né? Essa região próxima a Pucallpa, hoje até na própria mídia, nos jornais peruanos, está sendo conhecida como o Novo Vrai, o Nuevo Vrai, né? O Vrai é o Vale do Rio Apurímac, que é uma das regiões mais tradicionais de plantio e produção de coca no mundo. E a gente está tendo essa expansão dessas plantações de coca para, de certa forma, a selva, né, para a região amazônica. E a Bolívia também nós temos um problema de acréscimo, né, de crescimento de produções de folha de coca, inclusive em algumas regiões. Eu cito, por exemplo, a região do Chapare, na Bolívia, que eu tenho imensos plantis de folha de coca que tem uma característica de maior teor alcalino. A folha ela é amarga. Então ela não serve praticamente para qualquer das culturas tradicionais. Ela não serve para fazer chá, porque ela é amarga, não serve para mascar a folha. Serve quase que exclusivamente para o refino. Então, essa nossa proximidade com essas fronteiras nos coloca numa posição estratégica, né? Para essa geopolítica, esse corredor, de certa forma, logístico do crime, que perpassa o estado do Acre. Logicamente, ele é um estado que tem o seu perfil também de consumo, se consome muito entorpecente, mas também tem esse perfil de passagem. Como é que foi 2022 para o GAECO, né? Vocês realizaram algumas operações importantes, tem como enumerar? Isso, nós conseguimos fechar 2022 com 10 operações deflagradas do GAECO próprias, mais outras 8 operações em conjunto, chamadas operações interagências, né? E até o dado de hoje, nós fechamos a nossa produtividade com 401 denunciados por integrar a organização criminosa aqui no estado. Denunciados e presos? Isso, né? Ou seja, pessoas formalmente acusadas de integrar a organização criminosa. Entendi. Pela própria gravidade do crime, a grande maioria dessas pessoas permanecem presas. Então foi um ano, eu diria, desafiador. Esse trabalho é um trabalho que traz seus desafios, mas recompensador também. Que a gente conseguiu vivenciar aí em 2021 uma redução dos índices de criminalidade, né? Sim. É lógico que esse é um fenômeno multicausal. Ele tem várias causas, né? Mas eu acho que o GAECO conseguiu dar uma boa contribuição também nessa redução. E o senhor me falou aí de desafios. Quais são esses principais desafios no combate ao crime organizado, especialmente aqui no Acre? Olha, os desafios é conseguir fazer esse cenário retroceder, não é? A gente tem no estado do Acre uma atuação crescente de organizações criminosas, apesar do trabalho
que vem sendo realizado. Né? Hoje a gente tem atuação no estado do Acre 3 organizações criminosas, 2 de âmbito nacional. Essa né? é a situação atual do crime no Acre. Essa é a situação atual. 3. Né? 3 organizações, Quais são? 3 facções criminosas, né? Bonde dos 13, PCC e Comando Vermelho. Certo. Então, nós temos essas 3 facções aqui em atuação no estado do Acre, uma local, 2 nacionais, e em um cenário de disputa e beligerância interna, né? Muitas vezes entre elas, né? Todas por disputa de território e influência, tanto internamente, aqui regionalmente, para domínio de bocas de fumo, como para domínio de corredores logísticos também. Né? Então, a contenção dessa realidade e identificação de lideranças, a descapitalização dessas organizações criminosas, porque elas não têm aqui outra finalidade senão lucrar com o crime, eu diria que são os grandes desafios. E cooperar. Né? A gente não consegue chegar a isso sem uma cooperação, tanto uma cooperação interagências interna, né? Como também uma cooperação a nível de âmbito internacional, com a manutenção de um diálogo para além das nossas fronteiras. Muito bem. Vou dar uma pausa aqui. A gente volta num segundo momento aqui, né, para falar sobre, aliás, abordar as perguntas, né, enviadas à nossa caixinha, né, lá no Instagram. Tivemos várias. Vai, cabeludo. Calma. Vamos ali na Aesthetic Face. Eu volto já. Tem novidades, hein? Já para o mês de fevereiro. Tem um combo todo especial. Vem aí Botox Day. De volta à Aesthetic Face com a doutora Sandra, porque novo mês a gente sabe que tem muitas novidades. Fevereiro vai bombar por aqui, não é? Isso, nós estamos com uma promoção para o mês de fevereiro, que é o tratamento mais procurado aqui na clínica, que é o Botox. Nós teremos o Botox Day, dia 4 de fevereiro. E já é sucesso. Se você quer agendar, aproveita, corre, porque as vagas são limitadas, né? Isso, as vagas são limitadas, né? Infelizmente a gente não consegue atender todo mundo, mas aproveitem, porque além de ter um preço bom, vai ter 2 tratamentos inclusos, né? Que vai ser o peeling e a intradermoterapia, então tá bem legal. Muito bem, então fecha o Botox e já ganho mais 2 tratamentos, isso. É isso? No momento que você faz o Botox, vai ter a intradermoterapia, que é conhecida como uma aplicação de colágeno, que a gente vai fazer na área dos olhos, na pálpebra inferior, porque essa região ela não é aplicada Botox, né? Somente aqui nos pezinhos de galinha. Então o paciente já vai fazer a intradermoterapia na região dos olhos, e no retorno, né, que tem um retorno em 15 dias, ele vai fazer um peeling, para melhorar a pele do rosto todo. Agora me diz, Sandra, precisa fazer avaliação antes do Botox Day? Então, os clientes que já fazem o Botox não precisa, porque no dia a gente vai ter o peeling de acordo com o tipo de pele do paciente. Né? Agora, quem nunca fez o Botox, ideal que faça uma avaliação para a gente explicar, né, os efeitos do Botox, alinhar as expectativas, né, ver se ele tem a indicação ou não. Muito bem, você curtindo, também se divertindo e se informando com o podcast da Jô para o mundo, né? Estamos aí no AC 24 horas, também no YouTube do AC, enquanto o nosso não é recuperado. Eu avisei para vocês semana passada que fomos hackeados. Mas, ó, aqui, ó, só sangue bom, vai voltar. Segura que nós já estamos aí conversando com o YouTube, vai dar tudo certo. Tem internauta na área, vamos lá? Observamos em vários bairros, doutor, da nossa capital, várias pichações em muros. O que significam essas pichações, essas marcas, enfim? E a dona Maria de Jesus diz que no bairro dela tem várias. Tem a ver com o crime organizado? Ah, com certeza. Com as facções? A gente encontra aí na cidade, essa é uma característica do crime organizado, a marcação do território, né, com simbologia própria, seja do Comando Vermelho, se encontra várias pichações aí na cidade, com a marca CV, Tudo 2, é o trem, etc. Da mesma forma o Bonde dos 13, né, com é o 13 e outras pichações desse tipo, que são
marcações de território. O importante que a gente tenha uma atuação de Estado no sentido de coibir esse tipo de ação. De ação, porque amedronta, né, a população. Além de amedrontar a população, isso demonstra, de certa forma, uma inação, né, do Estado. A gente não pode nunca deixar que essas organizações criminosas se sintam à vontade, não é, para agir. Então a gente precisa estar coibindo esse tipo de atitude, né? de afronta, né, identificando essas pessoas e tirando elas de circulação, com certeza. Muito bem. Vamos lá, internauta na área, mais uma pergunta. Por que eles picham que se roubar aqui vai morrer? É uma pergunta do Jonas. Que a atividade mais lucrativa dessas organizações criminosas, isso daí não é querendo ser bonzinho com a população, não. Na verdade, porque se roubar atrai a polícia, né? Eu vou ter uma ocorrência policial que vai estar no bairro atrapalhando a atividade mais lucrativa deles, que é o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a gente verifica várias dessas organizações criminosas, de certa forma, com essa política de não pode roubar na quebrada ou algo assim, mas não pense que é uma atitude altruística ou boazinha, de jeito nenhum. Na verdade, é uma proteção da atividade criminosa do tráfico de drogas. Muito bem. Qual é a facção mais forte do Brasil atualmente? E a do Acre? Olha, eu costumo dizer que fortes somos nós. Fortes somos nós, fortes somos o Estado, né? Essas organizações criminosas, independente do tamanho, elas têm que ser enfrentadas, democraticamente enfrentadas. Não importa se é A ou B ou C, se eu tenho uma organização criminosa que é maior ou tem mais influência, o importante é que todas elas sejam devidamente identificadas e que seus integrantes, independente de que seja da facção ou PCC, o Comando Vermelho ou Bonde dos 13, uma vez identificados, eles sejam devidamente responsabilizados e presos. A mais jovem é Bonde dos 13? Bonde dos 13 é a organização criminosa local, né, que foi criada aqui no estado do Acre. Como nasceu o bonde? Tem esse histórico aí deles? As pessoas falavam muito, né? A população falava muito, que chamava assim Bonde dos 13, porque ao entrar na facção você teria que trazer mais 13. Isso confere, não? Não. O que a gente verifica é que a partir de 2011, isso é interessante, né? Sim. A partir de 2011, mais ou menos, por essa situação geográfica do Acre, nós sempre tivemos, de certa forma, faccionados que passavam pelo nosso estado, mas a partir de 2011 nós começamos a ter a cooptação de pessoas aqui no nosso estado, ou seja, a criação dos primeiros núcleos dessas organizações criminosas, principalmente as do Sudeste, né? Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho. Então, a partir de 2013, que se replicou, de certa forma, essa metodologia dentro do sistema prisional, com a criação de organização criminosa local do Bonde dos 13, que se diz fundada em 2013. Genuinamente acriana, assim? Foi, segundo consta, teria sido fundada por 13 criminosos que se encontravam naquele momento presos no Francisco de Oliveira Conde. Entendi. Hoje a gente observa, na verdade, uma crescente aí no número de jovens, né, no mundo do crime. E também de mulheres jovens, né? A que o senhor atribui isso? Olha, eu diria que tanto a questão do dinheiro supostamente fácil, né? Fácil. Que essas atividades criminosas, notadamente o tráfico ilícito entorpecente, né? Principalmente a cooptação de mulheres está muito voltada para essa atividade do tráfico, né? E a falta de perspectiva também, né? Segurança pública,
A gente costuma falar que segurança pública é uma matéria que se trabalha em 3 velocidades, ou seja, 3 esferas. O que se chama de segurança pública primária, na verdade, não é caso de polícia. Segurança pública primária é política pública, é escola, é creche, né, educação, é lazer, qualidade de vida, qualidade de vida, né, emprego. Tudo isso influi demais na segurança pública. Agora, as ações voltadas para essa segurança pública primária, elas têm um resultado, de certa forma, muito mais eficiente, mas é mais lento, não é? Então, aquilo que eu faço hoje em segurança pública primária vai me trazer resultados positivos daqui a alguns anos. Ele tem um certo delay, não? Uma demora para eu conseguir colher esses resultados positivos. A segurança pública secundária, por sua vez, é aquilo que nós fazemos. É atividade policial, atividade investigativa, né? Identificação de suspeito, né? Prevenção e repressão. E a terciária, que é voltada para o sistema prisional, ou seja, políticas de ressocialização, de reinserção, etc. Então eu tenho todo um conjunto. Eu tenho toda uma cadeia que, se eu tiver, nós somos tão fortes quanto o elo mais fraco dessa cadeia, né? E hoje eu tenho um trabalho que vem sendo realizado de forma muito forte nesse segundo elo de segurança pública, que é um elo que eu também, a nossa atividade do GAECO também se inclui, né? Mas a gente ainda precisa caminhar, tem muito a caminhar, tanto nessa parte de política pública que vai trazer esse resultado no futuro. Que está lento, né? Tá lento. Como também nesse trabalho de reinserção, de certa forma, de recuperação daquela pessoa que já ingressou, de certa forma, no mundo do crime. São pilares importantes, né? Hoje, doutor, as facções estão presentes em todas as esferas da sociedade, incluindo classes sociais, bairros, etnias, enfim. Não é uma peculiaridade só da classe mais pobre, né? Ou desfavorecida. Eles também têm os seus infiltrados na sociedade? Olha, infelizmente sim. O que a gente percebe nas nossas investigações é que inclusive a gente acaba fugindo desse senso comum, né? Que as investigações elas só chegam, de certa forma, a pessoas de baixa renda, né? Muito pelo contrário, a gente tem percebido algumas lideranças, inclusive com sinais de ostentação de riqueza, né? Sim. Então, por isso que um dos eixos mais importantes nesse enfrentamento é justamente a descapitalização dessas organizações criminosas, né? É mexer onde mais dói, que é no bolso. No bolso. Porque o criminoso, ele pensa que eu vou ser preso, é um risco da atividade. Mas quando você vai lá e bloqueia o patrimônio dele, né? Aí o bicho pega. Aí realmente a gente consegue atingir uma finalidade mais ampla, que é descapitalizar essa organização criminosa. Muito bem. Deixa eu falar da Vidronorte. Gente, está iniciando uma obra, está reformando a sua casa, quer usar vidro e não sabe qual usar? Olha, a Vidronorte entende de vidros e pode realizar os seus sonhos. É uma qualidade diferenciada, confiança, o melhor preço, né? E tudo isso você só encontra na Vidronorte. Não se engane, Vidronorte está há mais de 3 décadas prestando um serviço de excelência. Fica ali na Rua Silvestre Coelho, 753, também nas redes sociais, ok? Nós temos uma brincadeirinha aqui que chama Joga Fora no Lixo. Joga Fora no Lixo. A gente traz 2 temas. Um só joga fora no lixo, não comenta, tá? E o outro só comenta. Sistema penitenciário versus milícias. O que vai para o lixo?
milícias. Muito Vamos bem. conversar sobre o sistema penitenciário, que é um assunto mais nosso, né? Manda. Olha, sistema penitenciário é algo desafiador, principalmente a partir da atuação dessas organizações criminosas, né? Porque se já é complexo essa questão da ressocialização, de políticas de ressocialização dessas pessoas, quando eu jogo um cenário em que eu tenho um sistema penitenciário hoje tomado e dividido por pavilhões, isso praticamente inviabiliza políticas, por exemplo, de educação. Como é que eu vou colocar numa sala de aula presos hoje de facções rivais? Sim. Isso vai criar, vai ser muito complicado, vai correr risco desse pessoal se matar dentro da sala de aula, né? Então, esse é um grande desafio. E outro grande desafio dentro do sistema penitenciário é que ele cumpra não só o papel ressocializador, mas o papel de efetivamente isolar essas pessoas, né? A gente não pode permitir que o sistema penitenciário funcione como um escritório do crime, onde essas lideranças permaneçam presas e dando ordens aqui fora, cometendo crimes ou ordenando crimes. Aqui nós temos essa divisão. Já é presente, né? Infelizmente, existe divisão de pavilhões por organizações criminosas, né? Até porque nós temos no estado do Acre organizações rivais. Muito bem. Internauta na área. Vamos lá? Solta aí. Uma pergunta da Gorete. O que é o salve de facção criminosa? Curiosidade, né? O salve é um comunicado. Geralmente, as organizações criminosas, eles têm uma pessoa, né, que tem a chamada responsa, né, o cargo de ser o relações públicas da organização criminosa. Então, ele se comunica com os demais membros e, às vezes, difunde em redes sociais salves, que são esses comunicados dessas organizações criminosas. Justamente esse tipo, olha, a partir de hoje é proibido roubar na quebrada, ou outros do tipo. Ou vamos tocar fogo lá no bairro X, Perfeito. não saia, essas que hoje a gente vai... são feitas através desses salves. Isso. Muito bem. E segue muito rápido hoje pelas redes sociais, né? Incrível isso. Segue muito rápido, inclusive a gente tem que fazer uma análise de conteúdo, porque o que tem de salve fake também, infelizmente a gente se depara com isso, né? Pessoas mal intencionadas que criam muitas vezes salve para criar um ambiente de insegurança, de sensação de medo, de terror, etc. Mas hoje essas organizações, doutor, elas seguem aí, eu acredito, todas elas, uma lógica de empresa, né? Ou irmandade, enfim. Por exemplo, tem batismo nas facções? Geralmente são batizados, cadastrados, recebem muitas vezes ali um número de matrícula, um vulgo, né? Um alcunha para atuar na organização criminosa. E o que a gente percebe é que existe, inclusive, núcleo burocrático para cuidar, de certa forma, o RH da facção, né? Se aquela pessoa está devendo alguma coisa para está se comportando bem, se está se comportando bem, se recebeu alguma falta da organização criminosa. Se arrepender, já era, né? Pois é. Isso aí não existe. Quero sair. Complicado. Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas que buscam sair da organização criminosa, né, buscam um caminho de fé. Seja por, de certa forma, sinceridade, porque realmente acredita Deus tocou o coração, algo do tipo, né? E quer procurar uma igreja por uma questão de fé, ou outros por oportunismo, né? Como assim? Encontraram ali ou cometeram algum tipo de falta e aí se viram numa situação que não, vou procurar aqui a igreja para ver se me perdoam, a organização criminosa me perdoa e eu permaneço
fora do crime. Isso. Vivo. Permanece vivo. É difícil mesmo, né? A gente tem visto, inclusive, alguns crimes nesse sentido. A pessoa quer sair e tem a sua vida ceifada, né? A organização criminosa, muitas delas têm um código, Sim. de certa forma, de disciplina interno, né? Uhum. Então, infelizmente, a gente tem visto, tem sido bastante comum nas redes sociais, né? Se vê vídeos, muitas Exato. vezes, das chamadas aspas disciplina, né? Exato. Aplicados por faccionados contra integrantes, às vezes de facção rival, mas às vezes da própria organização criminosa quando cometeu alguma falta. Muito bem. Internauta na área, vamos lá? Olha aí. Existe alguma mensalidade nas facções? Curiosidade do Gomes. Mensalidade, pagamento? Olha, algumas delas cobram dos seus integrantes valores mensais, né, que variam às vezes de R$100 para quem está na rua, né, valores mais baixos para quem está preso, né, e prometem às vezes algum tipo de auxílio para integrantes que foram presos, né, ou seja, vamos pagar advogado, alguma coisa, mas isso quase nunca se concretiza na prática, fica só na promessa. É só na promessa. Internauta na área, mais uma pergunta, vamos lá? O senhor é a favor que os policiais que não estiverem em serviço andem desarmados? Eu acho que a nossa atividade ela é uma atividade de risco, não é? Então, é da natureza da nossa atividade a utilização de arma de fogo, né? O que a gente não pode aceitar é o abuso e a falta de bom senso, né? Todos nós temos que ter bom senso. A arma de fogo é uma prerrogativa, mas também é uma extrema responsabilidade. Então você não vai juntar arma de fogo, por exemplo, com bebida alcoólica, né? Tomando essas cautelas, eu acho que faz parte da atividade dentro e fora de serviço. Vamos molhar a palavra um pouquinho aqui. A gente volta já, porque eu quero convidar você para conferir, então, as novidades da Romanel, aí na sua telinha, na telinha do seu computador, do seu celular. Vamos lá. Depois da sensação que foi, né, o Liquida Romanel, segura, porque o mês de fevereiro promete, viu? Vem muita coisa bacana, né? Sim, fevereiro aí vem recheado de novidades. E olha, aqui é o maior segredo, então, se você já conhece, sabe que vem coisa boa, porque tem aquele selo de qualidade da Romanel, né? Sim, Jô, mas enquanto a gente não pode estar falando das novidades, né? A gente pode estar convidando uma de vocês para virem até uma de nossas lojas para se tornar uma consultora Romanel. Pois é, então vamos falar mais uma vez, porque nunca é demais. Eu sei que sempre tem gente querendo empreender, mulheres, né, almejando o seu negócio próprio. Então dá essa dica pra gente, como é que faz para ser uma consultora de sucesso. Então, Jô, para ser uma consultora de sucesso, você precisa vir até uma de nossas lojas, comprar no mínimo 16 peças, e você vai fazer o seu mostruário, você vai escolher as suas peças. E também, se você nunca comprou em uma de nossas lojas, nem como consumidor final, nós temos o kit pronto para você iniciar. O que vem nesse kit? Nesse kit, ele é lindo, perfeito, vem peças básicas, prontas para venda e são ótimas de vendas e por R$560. Muito bem. E normalmente, né, vocês contam com uma equipe de assessoria, né, para que essas consultoras possam ganhar o mercado, né, de maneira profissional, né? Sim, nós temos as nossas consultoras dentro da loja interna, né, que elas estão diariamente tirando foto das novidades, postando foto, mandando foto nos grupos, que é para ajudar a revendedora a passar para seus clientes. Vamos deixar os endereços? Temos lojas no Via Verde Shopping, Bosque e Centro, e temos uma também em Cruzeiro do Sul. Muito bem, você curtindo aí o nosso podcast nessa segundona, a última aí do mês de janeiro. Foi positivo o mês de janeiro para o senhor? Foi bom? O ano começou bom?
Começou muito bem. A gente começou sem férias e não parou. Então foi mais ou menos, né? Mas a gente se diverte. Eu trabalho muito, mas me divirto no trabalho. Muito bem. Hoje aqui recebendo, né, em nossa bancada do podcast, Bernardo Albano, promotor de justiça do Estado do Acre, coordenador do GAECO e coordenador adjunto do Núcleo de Apoio Técnico NAT para o mundo, viu? Agora os melhores momentos, você curte no Instagram da @Jocely Abreu e também no link que a gente deixa sempre lá na bio, tá bom? Do nosso Instagram. Eu quero falar aqui da Microsaga Engenharia, isso mesmo. Gente, a Microsaga Engenharia oferece uma consultoria gratuita, né? Uma consultoria técnica completa para o produtor rural do Acre. Cria uma rede de colaboração para expandir operações, investir ou custear a produção e comercialização. Quer saber, quer conhecer um pouco mais a Microsaga, a Rayane, que é a fundadora da empresa, né? Eu vou deixar aí o contato aparecendo agora. Tem aí, ó, o endereço, Rua Isaura Parente, 1412, Sala 1, Estação Experimental. Muito bem, estamos falando aqui de agronegócio. É do agronegócio, é produtor, fale com a Microsaga Engenharia. Vamos lá. O senhor é coordenador adjunto do Núcleo de Apoio Técnico NAT, no Ministério Público do Estado do Acre. Qual o objetivo desse núcleo? O NAT, ele concentra, na verdade, todas as áreas técnicas de apoio à atividade ministerial. Certo. Então, nós temos, dentro do NAT, setores voltados à engenharia, voltados à lavagem de dinheiro, ao combate à lavagem de dinheiro, formado por contadores. Nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos. É um núcleo multiprofissional, visando atender às mais diversas demandas das missões do Ministério Público de uma maneira geral, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma situação de negligência a idoso, nós temos profissionais para fazer esse atendimento, para ir lá na ponta, verificar aquela situação. Que um anda problema estrutural numa escola, nós temos engenheiros para ir lá verificar a questão da estrutura daquela escola. Se o problema é contábil, existe alguma divergência relacionada a uma licitação, nós temos um quadro técnico de contadores, de economistas, para realizar esse estudo. Então, o NAT tem essa função e essa missão, né, de prestar esse suporte para o Ministério Público de uma maneira geral. E como é que funciona, doutor, a inteligência do Ministério Público? Exatamente para que serve hoje? A inteligência, o Ministério Público, ele atua no campo da inteligência visando a produção de conhecimento para auxiliar o promotor na tomada de uma decisão estratégica. Ou seja, essa produção de conhecimento ela é feita para nos nortear quanto às investigações em curso. Da mesma forma, dentro do NAT, a gente tem o Observatório de Análise Criminal, que faz toda essa análise do fenômeno do crime no estado do Acre. Né? Nós temos o lançamento de anuários e de relatórios mensais que indicam como é que está o estado a nível de mortes violentas intencionais, né? Os chamados MVIs, os homicídios, né? Certo. Crimes de roubo. A gente consegue fazer a situação desses crimes, colocá-los dentro de um plano geográfico, ou seja, qual região está mais violenta, para traçar estratégias de ação. E em tempos de hackers, como é que funciona? Tem a contra-inteligência? Pois a gente verifica que nós temos uma crescente, isso é uma realidade, né? De crimes que são praticados por meios cibernéticos. Certo. Nós temos atuado nessa área também, né? Inclusive, o próprio Ministério Público, na época das alegações, nós lançamos a campanha, né, SOS Acre,
e em determinado momento um criminoso hackeou a campanha e colocou um número da conta diferente, né? Pois é, não sei se foi tão esperto, porque... Pegaram. Porque não é ser muito esperto hackear a conta da campanha do Ministério Público, Pegaram, né? o cabra? Conseguimos capturar o criminoso no estado do Amazonas. Olha aí. É? Nós fomos hackeados aonde, hein, Laperucci? Rússia, gente, a Rússia de olho aqui no programa da Jô, nossa, 24 horas. Não, gente, de olho no Laperucci, que ele é famoso. Hackearam foi o e-mail do nosso administrador aqui, ó. Mas conseguimos, né? Estamos conseguindo. Aliás, uma pergunta aqui do Laperucci: quando as forças de segurança têm muito sucesso na apreensão de tráfico de drogas, as facções tentam compensar a perda financeira com outros crimes? Olha, todas essas organizações criminosas, elas buscam diversificar os meios de financiamento, não é? Então, eu tenho financiamento dessas organizações criminosas através do tráfico de drogas, que, como eu te disse, é talvez a atividade mais lucrativa, né? Mas também eu tenho a prática desses outros crimes, roubos, crimes violentos, das mais diversas naturezas, até porque para eu ter a atividade do tráfico de drogas eu vou ter bocas de fumo, a proteção dessas bocas de fumo com utilização de armas de fogo. Essas armas acabam sendo alugadas, aspas, pelo próprio criminoso para cometer o assalto, né? E esses valores depois, muitas vezes, eles são, aspas, lavados ou reinseridos em atividades supostamente lícitas, né, para tentar dar um caráter lícito nessa atividade. Então, eu tenho todos esses modos de financiamento. É um fator causal? Faço a apreensão de uma grande carga de cocaína e você vai procurar se recapitalizar de outra forma. É possível. Eu diria que é possível, não necessariamente que é a regra. Certo. Muito bem, tem mais perguntas aqui. A população deve sentir segurança nas facções, sendo que ouvimos várias histórias de pessoas que recuperaram seus bens furtados através dela? Nunca. Como é que você vai colocar a sua segurança na mão da atividade que é criminógena em si, né? Então, no momento em que isso acontece, a gente está entregando uma parcela da nossa liberdade para o crime. Sim. Isso não pode acontecer nunca. Eu acho que a gente perde enquanto Estado Democrático de Direito. A Patrícia disse que caiu num golpe e transferiu mais de R$3.000 em Pix. Uma pessoa ligou para ela e disse ser de uma facção, disse o endereço da empresa dela, outras informações, e que se ela não pagasse, iriam lá cobrá-la. O que fazer nessa hora? Você tem que registrar o boletim de ocorrência e entregar o máximo de informações possíveis para que se possa realizar uma investigação nesse sentido. Agora, Jô, isso tem sido um golpe bastante comum. Tem que ficar atento também. O que a gente tem verificado é que a maioria desses casos são, na verdade, estelionatários. A pessoa se passa por membro de organização criminosa para amedrontar, muitas vezes com DDD de outro estado, um sotaque de outro estado, pega aqui aquelas informações em fonte aberta, mesmo no Google. Você vai no Google, pega com o CNPJ, você descobre quem são os sócios da empresa. Você vai ter geralmente ali no site um telefone de referência, e a partir desses dados ele executa
na verdade, essa extorsão virtual. Na verdade, eles estão mudando de abordagem, né? Porque isso já acontece há um tempo, nós já tivemos, né? várias metodologias. Isso daí é uma nova metodologia daquele sequestro por telefone. Exato. A pessoa liga, fala que está com seu filho sequestrado, né? Eu já recebi isso daí, na época que nem filho eu tinha. O telefone, né, que eles trocam e é o parente que está pedindo dinheiro. Exatamente. Então é muito mais, nesses casos, um estelionato, né, necessariamente, do que uma atividade de facção. Muito bem. Então, isso tem sido muito comum e realmente é importante que a população tome essa cautela, não vá cair nesse tipo de golpe, porque realmente é um estelionato. Muito bem. Vamos para o varal. É mais uma brincadeira aqui do nosso podcast. A gente traz 2 temas. Um o senhor coloca no varal e o outro o senhor comenta. Organizações criminosas versus política. O que vai para o varal? Organizações criminosas versus política. Eu acho o seguinte, nós não podemos... eu vou falar... Vai pendurar? Qual tema no varal? Não posso falar um pouco das duas? Vamos abrir uma exceção. Para deixar claro, tá, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, criminalizar a atividade política, né? A atividade política é uma atividade importantíssima que tem como finalidade intrínseca o bem comum, né? Agora, infelizmente, nós temos uma pequena parcela que visa se locupletar da atividade através da corrupção. E aí eu posso ter situações de se estruturar, né, essa atividade de corrupção enquanto organização criminosa, desde que eu tenha as características do tipo penal, qual seja uma estrutura hierarquizada, uma divisão de tarefas, etc. E nesses casos, o GAECO vai agir também. Nós também temos um braço investigativo voltado à prática de corrupção. Mas vocês deixando investigam claro, políticos acreanos? Também. Se enquadrar dentro do conceito de organização criminosa, sim, nós vamos atuar, mais uma vez, sem proteger e sem perseguir. É real, porque hoje a gente vê que as organizações criminosas conhecidas se especializaram, por exemplo, na lavagem de dinheiro, da droga, interferem ali de sobremaneira na economia formal, se infiltrando no sistema político do país. É uma realidade. E é outro problema que também a gente tem um olhar especial, é a própria possibilidade de infiltração dessas facções criminosas dentro de um cenário político, né? Com lançamento de candidatos, apoio, né? Pedidos de apoio por candidatos a uma organização criminosa, a uma facção, né? Então isso também perpassa pelo nosso olhar. Na sua opinião, o que o Estado, as autoridades competentes podem fazer para melhorar esse cenário hoje no Acre, que deixa todo mundo sobressaltado, amedrontado, né? Eu escuto muita gente falar, por exemplo, que tem medo que o Acre vire o Rio de Janeiro, que em tal bairro a gente só pode entrar se pedir permissão para fulano. Como as instituições juntas podem trabalhar melhor diante do que estamos vivendo. E quase todo dia a gente tem notícia, né, doutor? De que o fulano da facção Y matou o cicrano da facção Z, e assim vai. Às vezes acabando, né, e acaba sobrando para o cidadão, né? Cidadão de bem. A resposta dessa pergunta está naqueles 3 esferas. Segurança pública primária, política pública, secundária e terciária. Mas na secundária, ou seja, nas instituições de segurança pública e investigação, eu diria que um desafio e esforço diário é o da integração, da gente conseguir falar a mesma língua, superar as diferenças e trabalhar efetivamente junto, que as informações que uma tenha sejam repassadas para a outra no menor curso de tempo possível, né? A gente tem um exemplo que é citado, que é clássico, por exemplo, do 11 de setembro. Os atentados terroristas de 11 de setembro,
isso é muito bem descrito, várias agências americanas tinham parcelas de conhecimento que, se tivessem se integrado, teriam muito provavelmente evitado aquela situação, aquele atentado. Então, o esforço diário é que as instituições públicas de segurança, tanto as federais como as estaduais, elas não atuem em ilhas, né? O crime organizado, ele é muito dinâmico. Ele tem uma capacidade de reinvenção muito rápida, né? Os famosos salves que surgiram aqui no início do podcast, eles caminham muito rápido. O sistema de justiça, ele é por natureza burocrático, então ele tem uma velocidade distinta. O nosso desafio é superar, de certa forma, essas barreiras, essas burocracias, conseguir trabalhar mais juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Muito bem, nosso tempo já está esgotadíssimo, ainda tem algumas perguntas aqui, né? Vamos lá, bate-bola, rapidinho. Não tem mais. Aliás, me disseram que tinha aí, que tinham os contatos da ouvidoria, é isso? Para quem quiser, por exemplo, denunciar, fazer uma denúncia. Solta pra gente aí, ó, tá bom? Eu não estou enxergando nada, porque a apresentadora é seca. Mas vocês estão. Anotem, ok? Vamos para um bate-bola. Eu digo aqui uma palavra e o senhor diz outra, tá bom? Ato de coragem. Ato de coragem. Eu achava que coragem era saber dominar a adrenalina, né? Hoje eu penso que coragem né, é a capacidade da gente assumir posições muitas vezes impopulares ou difíceis, muito mais do que saber controlar a adrenalina. Ato de covardia. E contra as próprias convicções. Medo. Eu tenho medo da derrota pessoal, né? Não tenho medo de outras pessoas, né? O medo da minha autodecepção. Justiça. É o que todo mundo almeja. Injustiça. É o que a gente tenta evitar. Acre. Acre é minha casa, não é mais do que minha casa. Tem um conceito alemão chamado Das Heim, é meu lar. Muito bem. Eu fiquei sabendo que ele tem como hobby, gente, tocar guitarra, baixo, tirar onda mesmo lá no Instagram, mas não quis de jeito nenhum trazer nada, né? Nem a gaita. Muito bem. Você vai fazer passar vergonha? Mas você estava tocando muito bem. Tinha banda, era isso? Olha, toquei quando eu era mais jovem, eu toquei 5 anos na banda de rock. Como lá no Ceará, Dagohead, né? A gente até chegou a gravar rock um CD roll? Naquela época, né? E me sobrou desse período ainda uma certa... Eu falo que eu sofro de equipatite. Eu compenso a minha falta de talento com um colecionismo de instrumentos musicais, né? Então, muito eu tenho algumas guitarras, um pouco mais de 10. Me disseram que também uma das suas paixões é carros. São os carros, melhor dizendo. O senhor tem algum antigão? Carros, na verdade, eu tenho um Fusca, né? Só que não é aquele Fusca do Zé Frizinho, todo arrumadinho, não. Meu Fusca tá bem raiz. Uai! Coitadinho, Vamos né? ligar lá para aquele programa do Luciano Huck, o Lata Velha. Mas é bom ele estar precisando de carinho e cuidado, porque ocupa, né? Você chega lá, sempre tem alguma coisa para fazer. Carro velho sempre tem alguma coisinha para fazer, e é o momento que você tem para se desligar também das preocupações. Muito bem. Olha, separamos 5 clássicos brasileiros mais icônicos de todos os tempos para testar suas habilidades sobre carros. Volkswagen. Vai comentando. Fusca? Olha, eu acho que é um dos projetos mais maravilhosos aí que foi feito, né? Desde a década de 30, 40. Tem até o período de produção aí, ó. 1936 a 2003, mais recente, com aquelas novas roupagens, né? Exatamente. Acho que a genialidade desse projeto, ele está... Porque hoje cada pecinha tem uma finalidade específica, né? O Fusca não. O Fusca ele é um projeto
que uma única peça já faz 1000 coisas. Né? Você pega ali a correia do Fusca, refrigera o motor, ao mesmo tempo gira o alternador, o dínamo, né? Muito versátil, hein? Muito versátil e muito simples. Eu falo que o meu Fusca está bem acabadinho, mas ele tem que brigar muito para me deixar no prego. Porque se eu tiver um alicate e um Já arame, era. ele vai embora. Manda o próximo aí, Kombi. Já andou de Kombi? Kombi é sonho de consumo, viu? Só que a Sério? minha dificuldade é convencer a minha esposa Tem a arrumar muita um gente que cantinho lá em anda. casa. O Brasil inteiro numa Kombi. Carrinho maravilhoso. Muito Maravilhoso. bem. Próximo. É um Gol GTI. Olha, o período de produção, 1988 a 2000. Eu lembro muito bem desse Gol GTI. Sonho de consumo da década de 80, 90, né? Eu nunca tive um Golzinho GTI. O máximo que eu tive foi um Gol Bola 1000. O bichinho era ronceiro, que era um horror, mas me levava. Para onde eu queria ir? Ford Maverick. Bonitinho esse carro, né? Lindo, lindo, né? Aí vira assim, eu posso colecionar fotos só, porque não tenho recurso para ter um bicho desse, não. Muito bem, finalizando aí o Ford Escort. Gente, esse é antigão também. XR3, né? XR3, a versão conversível era linda, né? Eu adorava esse carro, mas também nunca tive um. Muito bom. Vai para os planos, quem sabe um dia. Ok, aperte aqui minha mão. Muito obrigada pela sua gentileza, pelo papo. Espero que tenha gostado. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. E a gente está à disposição. O Ministério Público está aqui para isso. E obrigado por essa oportunidade de fazer essa prestação de contas também, tá? Muito bem. Amanhã, inclusive, tem um prêmio de jornalismo, né? Não sei qual edição, Crespo. Qual edição? 13ª. Que eu já participei de todas. 13ª edição do Prêmio de Jornalismo, que vai acontecer na Amazônia Hall. E eu também vou estar lá para prestigiar o Ministério Público, sempre estive à frente ali de algumas apresentações, né? Lembrando que amanhã tem programa da Jô na TV Rio Branco, canal 8.1, também com alguns dos melhores momentos do nosso papo aqui. Ok? A gente se vê. Lembrete. A gente vai dar uma repaginada aqui no nosso cenário. Olha que legal, porque a gente vai fazer 1 ano de podcast aqui na casa. Então a gente está preparando um cantinho todo especial. Na próxima segunda eu não vou estar aqui com vocês, tá bom? Tá? Mas aí na outra, certamente, para comemorar com você 1 ano do podcast da Jô. Beijo! Tchau! Programa da Jô, edição podcast. Oferecimento AC 24 Horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Aesthetic Face.